Queridos pais do Senhor Jesus, amém? Muito feliz mais uma vez de estar com os irmãos nessa noite. Aos irmãos e amigos também que nos assistem pelas redes sociais, que Deus também vos abençoe e que a paz do Senhor repouse sobre a sua vida também. Queria convidar você a abrir a palavra de Deus ou nos acompanhar aqui também nos slides, no retroprojetor, que diga. No Salmo 139, um salmo bastante conhecido. Eu quero ler apenas os dois últimos versículos, mas você deixa sua Bíblia aberta nesse texto. Salmo 139. Verso de número 23 e 24, que diz assim: Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Amém? Hoje eu queria falar com os irmãos sobre tu me conheces. Eu não sei se a gente tem costume de falar, principalmente com as pessoas de intimidade, como esposa, filhos, que conhecemos. E quando às vezes acontece alguma coisa, nós dizemos assim: não, eu conheço o filho que tenho, eu conheço a esposa que tenho, ou conheço o marido que tem. Será que você conhece verdadeiramente? Será que você se conhece? Mas o que eu quero tratar nessa noite, a palavra que Deus colocou no meu coração como uma esperança, nos trouxe a esse lugar para dizer que só tem um que conhece você por completo. Esse é Jesus de Nazaré. Nesse texto, no Salmo de número 39, o salmista Davi, ele fala sobre três detalhes que falam, na verdade, a respeito de Deus, sobre o caráter de Deus. Nesse salmo, ele fala sobre a onisciência, a onipresença e a onipotência de Deus. O salmista, ao iniciar esse texto, ele fala: Senhor, tu me sondas e me conheces. É alguém que realmente tem a autoridade de dizer que conhece, porque a gente vai ver no decorrer do texto a afirmação que o texto declara e que Davi afirma falando sobre isso, o como Deus conhece cada um de nós. Esse salmo ele é conhecido como uma pérola do saltério. O salmo de número 139 é como se fosse o salmo 23, que na maioria das casas estão abertas, e para a gente é um texto bastante conhecido. Esse salmo 139 é um salmo que os judeus gostam muito de falar sobre ele, de cantar ele. E Davi aqui inicia falando esse salmo sobre a grandeza de Deus. E também, como falei, ele fala sobre os atributos de Deus. E é sobre essas coisas que eu quero tratar nessa noite. Falar com você sobre esse Deus que muitas vezes nós falamos, sobre esse Jesus que nós citamos, e que a gente vai ver que realmente Ele nos conhece do mais profundo, do íntimo, das regiões, dos lugares mais escondidos, que nós não temos como nos esconder da presença do Senhor. Algumas pessoas, como os ateístas, eles falam sobre a negação de Deus. Eles falam a respeito que Deus não existe. Eles falam sobre que, na verdade, o mundo aconteceu por uma explosão.
Mas a gente vai ver vários textos na Bíblia que afirma essa grandeza que Davi declara sobre esse conhecimento que mesmo antes que a gente viesse a existir, Deus já tinha planejado a nossa vida. No Salmo de número 73, o verso de número 11, isso era como de costume, alguns faziam perguntas a respeito de Deus. Eles falavam: por acaso o Altíssimo tem algum conhecimento? Outros diziam: como Deus ficará sabendo? Eles fazem essa pergunta. Mas o Salmo 14, do verso 1, ele chama essas pessoas de insensatos, pessoas ignorantes no conhecimento. E nós estamos vivendo num tempo onde essa proclamação sobre a existência de Deus e sobre falar a respeito de Deus, hoje é muito mais fácil acreditar em outras coisas, mas não querem aceitar que Deus realmente é o Criador de todas as coisas. É como se fosse o exemplo de um carro, que alguém percebe um carro tão feito dentro da tecnologia e tudo muito bem desenvolvido. As pessoas acham muito mais fácil acreditar nisso de acreditar que um Deus que criou um universo de forma tão tremenda, com tanto conhecimento e com tantas características, colocando limites e sentido, e governa até os dias de hoje. Mas hoje eu quero falar com vocês sobre os atributos de Deus. E nesse salmo, o salmista, no último versículo, como foi lido, do verso de número 23, é como se Davi tivesse perguntando a Deus e que sondasse ou que passasse ele num raio-x e que visse se existe alguma coisa dentro de Davi ou dentro dele que Deus pudesse falar sobre ele. Por isso que ele diz: sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração, prova-me os pensamentos e vê se há em mim algum caminho mau. Era como se Davi estivesse perguntando isso a Deus, querendo saber sobre a sua vida. Mas aqui, do verso de número 1, e agora vamos falar sobre esse texto, eu vou pontuar alguns pontos, falando aqui sobre a onisciência de Deus, o pensamento de Deus. No livro de Hebreus, capítulo 4, versículo de número 13, diz que de nada e de toda a criação está oculta aos olhos de Deus. Tudo está descoberto e exposto diante dos olhos daquele que governa e que você irá prestar conta de tudo a ele. Davi inicia esse texto dizendo: Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto. Aqui, na verdade, Davi está dizendo algo que me chamou muito a atenção, falando sobre um Deus que pensa na sua criatura de uma forma muito próxima. É alguém que nos vê todos os momentos do nosso dia a dia, que percebe o nosso sentar, que percebe o nosso levantar, que de longe conhece os nossos pensamentos e que observa o nosso andar e o nosso deitar. Pensando sobre isso, ele falando sobre tu me sondas e me conhece. Como eu falei, os estudiosos dizem, pelo um estudo que foi feito no ano de 2022, diz que provou que todo ser humano, ele pensa, os pensamentos que vêm, são mais de 6.000 pensamentos por dia que vêm na cabeça de um ser humano. E eu queria, queridos, destacar alguns detalhes nessa noite e chamar a nossa atenção, pensar sobre o pensamento. Aqui ele fala sobre o conhecimento, mas ele diz assim uma coisa: ele de longe conhece os seus pensamentos. E pensando sobre o pensamento, é o lugar da nossa consciência aonde é gerado os pensamentos, na nossa mente. E muitas vezes pensamos que Deus não vê o que pensamos, e pensamos que Deus só irá julgar pelas nossas ações,
pelaquilo que a gente faz, que é visível aos olhos das pessoas. Mas aqui, o salmista está dizendo que o Senhor conhece os nossos pensamentos. Antes que as palavras venham na nossa língua, o Senhor já conhece os nossos pensamentos. Eu não sei o que é que você, nesse momento, está pensando a respeito de mim, ou a respeito de alguma pessoa aqui, mas o Senhor, Ele sonda os nossos pensamentos. E falar sobre o pensamento é pensar que, muitas das vezes, nós escondemos. Se hoje o Senhor colocasse diante de nós, aqui, dentro dessa tela, o que você pensou, ou o que você desejou essa semana, talvez você não permitiria que isso fosse exposto aqui. Mas eu quero dizer uma coisa para você: Deus sabe muito bem o que você pensa, e qual pensamento você tem alimentado. Mas como eu falei, eu gostaria de pontuar alguns detalhes, e o primeiro ponto que eu queria destacar nessa noite é falar que de longe o Senhor conhece os seus pensamentos. Paulo vai dizer em Romanos, capítulo de número 2, versículo de número 16, ele vai dizer: é de acordo com o evangelho em que eu anuncio, assim será naquele dia que Deus, por meio de Jesus Cristo, julgará todos os pensamentos secretos de todas as pessoas da terra. Isso ele não só está falando, como eu falei, de ações, mas ele fala também sobre a questão do pensamento. Então, nessa noite, o Senhor nos trouxe aqui para dizer: pare um minuto e pense muito bem como está a sua vida, como está o seu diálogo com pessoas, o que você pensa a respeito de pessoas, e o que você pensa a respeito de mim, quando você se isola, ou talvez quando você se isola dentro do quarto, ou talvez quando você pensa alguma coisa contrária a respeito de alguém. O Senhor está vendo e lendo os seus pensamentos, porque só Ele pode sondar o seu coração. Mas outra coisa também que ele fala, ele diz assim: tu conheces todos os meus caminhos. E a gente, seres humanos, não queremos muitas vezes dar satisfação a ninguém. Não queremos revelar os caminhos que nós andamos. Nós não queremos revelar aquilo que muitas vezes conversamos, porque muitas vezes isso talvez seja escândalo para as pessoas. Mas aqui ele diz assim: o Senhor conhece o seu coração. Em Provérbios capítulo de número 14, do verso 12 ao 14, vai dizer que há caminho ao homem que parece ser direito, mas no final dele é caminho de morte. E aí eu pergunto uma coisa para você hoje, meu amigo que nos visita, a você, meu irmão: qual caminho você tem andado? Por onde que você tem passeado por aí? Talvez você tenha feito de uma forma tão escondida, ou tentando esconder, mas eu quero dizer uma coisa para você, e lembrar você nessa noite, como Davi, aqui pensando sobre a sua situação. Davi declara: o Senhor conhece os seus caminhos. Ele sabe aonde você está, Ele sabe o que você tem feito, Ele sabe os caminhos que você tem trilhado. Mas se o caminho que você está andando não é o caminho que Ele disse: eu sou o caminho que você está andando é caminho de morte. É para você pensar sobre a sua vida, porque, como eu falei, talvez as pessoas achem que lhe conhecem, ou seu pai, e às vezes você não se conhece nem a você mesmo, que você diz: como eu tive condições de fazer isso? Ou como fulano pôde fazer isso? Eu jamais imaginava, porque o homem não conhece o outro homem, só vai conhecer talvez a parte externa. Mas eu me lembro muito bem quando o Senhor foi lá na casa de Davi,
Quando chamaram seus irmãos, o profeta ficou impressionado pelo seu irmão, mas o profeta depois ouve a voz de Deus e Deus disse: tu vês simplesmente por fora, mas eu sondo o coração. E muitas vezes nós estamos conversando com pessoas, nós estamos compartilhando com pessoas, mas o tribunal desse tempo, o homem, o tribunal dessa terra não pode julgar os seus pensamentos, mas Deus julgará o que você pensa, principalmente a respeito daqueles que Ele diz que você precisa amar. E é pensando sobre isso que devemos pensar que não tem como fugir desse Deus que nos cerca por todos os lados. Não tem como fugir, não tem como fazer planos, ou tentar fugir para um lado e para o outro, porque para onde quer que nós fomos, Ele vai estar lá, nos olhando e nos enxergando a nossa vida, o nosso dia a dia, o nosso pensar, o nosso deitar, o nosso levantar. Ele sonda os nossos corações. Como agora, exatamente nesse momento, o Espírito Santo de Deus está sondando o seu coração. Talvez você passou dias de tormento, talvez você hoje veio para a igreja procurando uma resposta. Já foi Ele trabalhando no seu coração e dizendo: filho e filha, eu sondo o seu coração. Todos os dias eu vejo você, eu olho para você, eu vejo a sua luta, eu sei os seus pensamentos. Suporta, aguenta, espera, fica. São os pensamentos de Deus. Mas Ele diz: o pensamento que eu tenho, e agora não é o pensamento humano, mas é o pensamento de Deus ao teu respeito. Ele disse: o pensamento que eu tenho ao teu respeito não é pensamento de morte, não é pensamento de mal, é pensamento de bondade, de amor que eu tenho por você. Mas como eu falei, queridos, Ele conhece os caminhos que todos nós temos trilhado. E há caminhos, como falei, que Provérbio diz, que parece que nós estamos andando, que parece ser bom aos olhos. Mas Provérbio vai dizer que no final, esse caminho é caminho de morte. É pensar na nossa vida. O outro detalhe que fala também, o outro ponto que fala é que Ele conhece. No verso de número 3, Ele vai dizer... Verso de número 4, a palavra que ainda nem chegou na minha língua, tu, Senhor, já conheces. Percebe a grandeza desse Deus? E percebe que precisamos ter muito cuidado com palavras. Os estudiosos especialistas falam que no momento que a gente fala uma palavra, já tem 8 palavras engatilhadas para sair. Por isso que a gente não se perde nos discursos. Já vem palavras prontas, porque é gerando uma atrás da outras. E a gente precisa parar muito bem para pensar no que vamos falar, porque Tiago, ele vai dizer, capítulo 3, versículo 10, ele diz que as palavras, elas produzem bênçãos, mas também pode produzir maldição. E Davi se encontra nessa situação, cercado por todos os lados, pensando sobre a sua vida. Por isso que também ele vai dizer assim: a tua palavra ainda nem chegou na minha língua, e tu, Senhor, já conhece. Tu me cercas por trás, por lado e por diante. Isso mostra que Deus se preocupa com a sua criatura. Ele não simplesmente criou e jogou nesse mundo e deixou perdido. Não, é alguém que Ele cuida todos os dias, é alguém que Ele se preocupa. E por isso que Ele nos cerca por trás e por diante. No livro lá do Gênesis vai dizer, no momento do Êxodo, vai dizer que quando o povo de Israel saiu do Egito, diz que o Senhor colocou um anjo por trás e um anjo diante.
Isso se mostra que Deus guarda os seus filhos, que Deus protege os seus filhos, revela sobre a grandeza que Ele tem. Isso quer dizer, queridos, que Deus tem guardado a nossa vida, Ele tem nos protegido por trás e por diante, Ele sonda o nosso coração. Ei, irmã, Ele vê você. Ei, irmão, Ele sabe da tua luta. Ei, meu amigo, Ele sabe dos desafios que vem diante de você. Ele conhece você mais do que a sua própria mãe. Ele conhece você, Ele sabe os seus medos, Ele sabe as suas inseguranças. Mas aí o que é que o homem faz? O homem não quer se render. Davi aqui está dizendo: você precisa se render. Porque Davi vai dizer que tanto conhecimentos é tão elevado e que eu não posso atingir esses pensamentos. É de alguém que está tentando ir para um lado, correr para o outro lado, procurando recursos ou resposta em alguma coisa. E Deus está dizendo: você não precisa ir para lugar algum. A resposta para a sua vida sou eu. O que você precisa para a sua família, para o seu casamento, sou eu. Deus conhece você, minha irmã, meu irmão. Ele sabe exatamente o que você precisa. Mas tem pessoas de coração duro que não quer mostrar a sua fragilidade. Não quer mostrar que precisa. E fica como um animal que está preso numa gaiola. Ou como um pássaro numa gaiola em que alguém está querendo pegar na mão para poder cuidar, e ele fica batendo para um lado, batendo para o outro e não se rende, achando que vai ter resposta, que vai ter cuidado em outras coisas. E Deus está dizendo: filho, eu só quero cuidar de você. Porque tanta correria, porque fugir da minha presença, porque você não se rende. São pregadores todos os domingos, todos os dias, anunciando a palavra. Você sabe da sua situação, você sabe os caminhos que você tem andado. Deus conhece o som do seu coração, mas você não se rende. E o Senhor nos diz nessa noite: filho, se renda, não precisa correr. O que eu quero de você, eu quero cuidar de você, eu quero estar com você, mas você está fugindo. Davi começa a compreender isso. Mas do verso 1 ao verso de número 6 vai falar sobre essa onisciência de Deus, que Ele sonda, Ele conhece os nossos pensamentos. Será que, se o Senhor dissesse hoje para você: deixa eu ir na sua casa, e essa casa que eu falo é você, e dissesse: permita entrar naqueles lugares, aqueles lugares mais escondidos, que traz dor e sofrimento, será que você abriria essa porta para que Ele entrasse? O Senhor está falando, porque não existe nada que possa impedir Deus de te encontrar. Agora, a cegueira do pecado pode fazer você não conseguir enxergar Deus. Mas Deus te vê. Deus te enxerga. E a partir do verso de número 7 vai falar sobre a onipresença de Deus. Porque vai dizer: para onde eu irei me esconder do seu espírito? Ele faz uma pergunta: para onde fugirei da sua face? Se eu subo aos céus, lá o Senhor está. Primeiro o Senhor diz assim: não adianta, porque qualquer pensamento que você tiver a respeito de qualquer coisa ou a respeito de alguém, eu sei. E agora o Senhor também diz: não adianta fugir, porque para onde você for, lá eu estou.
O mais profundo que você for, eu também estou. O mais alto que você subir, lá também eu estou. Não tem como fugir desse Deus grandão. Não tem como fugir. E Davi, fazendo essas perguntas, ele mesmo responde no verso número 8, disse: não tem como. Se eu faço a minha cama no mais profundo abismo, lá o Senhor está. É se render e confiar. Mas aí, queridos, nós queremos, depois de tudo isso que a gente não compreende, e que Deus falando ao nosso coração, a gente fica como a síndrome de Adão e de Jonas. A síndrome de Adão, depois da sua queda, quando Deus descia todos os dias para conversar com ele, aí Deus pergunta: Adão, cadê você, Adão? Adão, agora sabendo da sua situação, Adão se esconde. Mas não tem como se esconder da presença de Deus. É como Jonas, que tem um chamado, Deus direcionou tudo, preparou tudo, mas ele tenta fugir e se esconder, e Deus manda, Deus cria uma situação para que esse homem esteja diante dele, e lá ele clamar a Deus por socorro. Não tem como fugir da presença de Deus, é só bater cabeça aí fora. Só que bater cabeça aí fora, tentando fugir da presença de Deus, você está correndo risco. E quando a gente fala sobre isso, parece que o pregador está trazendo ameaça. Não é ameaça, não. É o que foi falado, é o que foi cantado aqui nessa noite. Ele virá e você não sabe o tempo que ele vai, mas você sabe da sua situação real, como você está hoje diante de Deus. Mas como eu falei, a gente tenta fugir da presença de Deus. A gente tenta se esconder, mas não tem como. Ele diz: se eu tomar as asas da alvorada e me deter nos confins dos mares, ainda ali a tua mão, o Senhor, estará. Mas ele vai falar também mais adiante, quando ele vai citar sobre as trevas. Que aonde Deus chega, as trevas se dissipam. Porque Ele é luz. Como falei, não tem como fugir da presença de Deus. Não tem como. E aí me fez pensar esses dias, quando eu vi alguém falando sobre isso, dizia assim: nós temos costume de todas as vezes que orar, a gente diz assim: Senhor, me permita entrar na tua presença. E quando é que a gente sai? A gente ora na igreja: Senhor, me permita entrar na tua presença. E depois que sai da igreja, saiu da presença, foi? Não. A gente não sai da presença dele, não. Ele nos vê todos os dias. Ele nos enxerga todos os dias. Mas é como você se comporta, filho, com teu Deus. Porque, como eu falei, o pecado, ele coloca uma cegueira em você, ao ponto que você não consegue mais enxergar o Criador. Você se esconde pela sua vergonha, da sua nudez, do seu pecado, daquilo que é errado, daquilo que você não quer revelar a ninguém, você não quer que ninguém veja, que ninguém fique sabendo. Mas Deus está lá de cima, com seus olhos atentos, olhando para você em cada ato, em cada ação, em qualquer coisa que você venha fazer. E olha, deixa eu te dizer uma coisa: você vai prestar conta de tudo isso diante dEle. É como aquela sensação de um patrão que precisou colocar uma câmera para ver como as coisas estão funcionando, e que você se sente pressionado, que precisa trabalhar, porque talvez a sua conduta que você fazia antes, você está correndo o risco de ser demitido. E agora você passa a fazer as coisas certas. Mas hoje, nessa noite, o Senhor diz assim: da mesma forma eu te enxergo.
para te aprovar ou te reprovar nas suas decisões. Mas aqui, mesmo assim, falando sobre esse atributo de Deus, a gente percebe o amor de Deus por suas criaturas. Porque mesmo assim, ele diz que a sua mão repousa sobre nós. A tua mão direita me sustenta, me guarda. Tudo isso está falando sobre algo que é muito íntimo. E que Deus nos chama a atenção para dizer: filho, eu conheço você. Eu sei dos desafios. Ô jovem, como eu te vejo. Ô minha irmã, como eu te enxergo. Ô meu irmão, como o Senhor te vê. Mas você precisa colocar esse peso sobre a sua vida e entender que tudo isso Deus irá julgar e vai colocar o seu peso na sua balança. Então pare e pense, como eu disse aqui no primeiro, o seu pensamento. O que é que você está pensando? Você já pensou mal de mim, irmão? Alguma vez? Pregador chato. Se eu pudesse, eu me levantava e ia embora. Você já pensou mal do seu pastor? Teve alguma vez que você pensou já em sair de casa e ir embora? Porque tudo isso o Senhor já vê. São esses pensamentos que o Senhor nos deu a capacidade de substituir. De pensar nas coisas lá de cima. Pensar nas coisas lá do alto. Porque se muitas vezes nós ficamos pensando e alimentando esses pensamentos, vai chegar o ponto que você vai colocar isso em prática. Então mude esse pensamento, ore, leia a palavra, procure andar com pessoas que pensam coisas boas, principalmente pessoas que amam a Deus, que vai te ensinar a amar a Deus também. Para te ajudar nesses pensamentos confusos. De pessoas agora que estão entrando dentro do quarto e cortando o seu corpo. Jovens, adolescentes, pessoas maduras, pensando em tirar a sua própria vida, uma vida que custou um preço tão alto e que Deus está dizendo todo o tempo: filho, eu te amo, olha para mim, não se rende, e você continua resistindo. E Deus diz nessa noite: filho, se renda. Não ache que as coisas que foram feitas escondidas, que ninguém viu, mas Deus vê e registra, para no dia ser colocado diante de você, para que você depois não diga assim: eu não fiz. O Senhor nessa noite está dizendo para mim e para você: meu filho, minha filha. Ele vai dizer de uma forma tão intensa que antes da criação do mundo, Ele já tinha pensado em você. Como também Ele vai mostrar aqui também dos seus atributos, o poder de Deus, a grandeza de Deus, a onipotência de Deus. Ele vai falar, quando ele vai dizer assim: os meus ossos não te foram encobertos quando no oculto. Fui formado, quando ele vai dizer assim, lá nas profundezas da terra, quando a minha mãe ainda nem pensava, o Senhor já tinha pensado em mim. Oh, meu irmão, os pensamentos de Deus são muito maiores do que os nossos. Ao ponto que o salmista Davi vai começar agora a pensar sobre a sua vida, mas ele também vai pensar sobre a grandeza de Deus, quando ele vai dizer que preciso para mim, ó Deus,
são os teus pensamentos. Como são grandes os teus pensamentos, que eu não consigo compreender. É se render, é confiar e é se entregar. Convido o grupo de louvor, devido ao tempo. Mas ele vai dizer uma coisa, como diz no verso de número 23. Senhor, ele diz: sonda-me, Senhor, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e me conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau. Você está cercado por todos os lados. O Senhor, nessa noite, nesse exato momento, o Espírito Santo, Ele mostra a você. Ele diz que você precisa abandonar, que você precisa se entregar. Ele revela os caminhos que você tem andado. Davi diz assim: Senhor, deixa eu passar nesse raio-x, para que o Senhor dê o resultado da minha vida, porque talvez tem coisas que há em mim que eu não sei, mas isso tem me atrapalhado a minha comunhão contigo. Vê se há em mim algum caminho mau. Nessa noite, Senhor, eu não só rasgo as minhas vestes, mas rasgo o meu coração, para que o Senhor entre, vá lá e veja aquilo que tem trazido sofrimento a mim. Eu me rendo, eu me entrego, eu cedo. Por que fugir? Para que correr da presença de quem te ama? Ele só quer o teu bem. Ele só quer cuidar de você, nada mais. Cuidar de você, cuidar da tua casa, cuidar da tua família, te conduzir em momentos de dúvida, para que a tua decisão seja a decisão certa. Eu convido você nesse momento a se colocar de pé. Vai dizer: as tuas obras são admiráveis, e a minha alma sabe muito bem. O conhecimento de Deus ao nosso respeito é tão completo, que começa antes do nosso nascimento. Deus cuidou de cada um de nós, enquanto estávamos crescendo no ventre da nossa mãe, e Ele nos formou, nos protegeu, e ali, enquanto estávamos crescendo, ao ponto de agora Ele permitir que nós estivéssemos nesse mundo. Aleluia.